resolução CGPC 13, ela trouxe digamos assim, até uma obrigatoriedade para que as entidades tivessem um olhar para os riscos, para o seu negócio no detalhamento, mapeamento desses riscos, forma de mitigação desses riscos. Trouxe também a obrigatoriedade do Conselho Fiscal, semestralmente, analisar todos os riscos inerentes da atividade nossa, da atividade previdenciária. É claro que nós já tínhamos entidades que faziam isso, né? Faziam isso. Agora, nós tínhamos entidades que, como se colocou hoje ali, até com muita propriedade, que às vezes tinha reuniões de Conselho Fiscal uma vez por ano. O fato de ter trazido isso e ter trazido a responsabilidade para os conselheiros de forma expressa numa norma, levou a um aperfeiçoamento dessa proteção previdenciária. Então, a resolução CGPC 13, ela tem esse marco. Ela materializou aquilo que algumas entidades já faziam, propiciando que essas entidades aperfeiçoassem os seus controles e criou uma necessidade das demais criarem, instituírem e também aperfeiçoarem os seus controles. E trouxe também a questão da governança da entidade. Então, se você observar, por exemplo, na governança, como disse, é o governo da entidade. Então, são todos os órgãos. E levou também a necessidade, às vezes, de se criarem outros órgãos. E também trouxe a questão da transparência, da clareza em relação ao participante, porque ele é o destinatário desse contrato previdenciário. A patrocinadora tem o máximo interesse que esse contrato seja cumprido da forma melhor possível, ou seja, da melhor forma possível. E esse movimento que houve de estruturar o mapeamento de riscos, quantificação desses riscos, qual que seria, digamos assim, a sua importância na entidade, no dia a dia da entidade, e também os órgãos de governança terem ciência, foi um marco para ser comemorado. Muito bem, só que na dinâmica nossa, passados 10 anos, existem coisas para serem aperfeiçoadas, né, Então, aqui, na parte da governança da entidade, o que ela trouxe? Que quanto mais transparência você der para os participantes, e essa transparência de que forma você vai conseguir? Através de informação. Então, com relação aos colegiados que governam, sejam comitês de investimento, comitês gestores do plano, ou aqueles órgãos que são obrigatórios, quanto mais informações você levar, mais transparente vai ficar e mais, digamos assim, informado estará o participante lá no seu plano de benefício. Esse é um ponto. Com relação à supervisão baseada em risco, como nós vimos, e que a resolução também trouxe um olhar para isso, na realidade, hoje nós temos uma situação difusa. Uns entendem que ela está sendo praticada, outros entendem que ela está sendo melhorada, outros entendem que tem tudo por ser feito, ou seja, há um trabalho a ser feito por todos os atores do sistema de fundo de pensão, sejam associações, sejam as entidades e sejam também os órgãos de governo, no sentido de se definir esse modelo. É claro que nessa supervisão também passaria por uma unificação ou, pelo menos, uma uniformização da interpretação da fiscalização sobre esse tema, para que trouxesse segurança, segurança para as entidades e para os fiscalizados. E também a questão da autorregulação, o evento também é muito bom nesse sentido, porque a questão da autorregulação, ela é assim, um modelo que, primeiro, tem que ficar muito claro que ele não pode sair das normas, porque ele tem que, digamos assim, estar em conformidade. Tanto as normas sobre supervisão baseada em risco, como também a da autorregulação, elas têm que estar aderentes à legislação. Então, não há como, se você pensar também, um modelo desse sem a participação do governo, que é um ator fundamental no contrato de previdência privada, no caso dos fundos de pensão. Então, assim, esse evento que está ocorrendo agora é um evento importante, num momento importante, para se debater as linhas mestras dessa governança, para se ver também que as entidades são heterogêneas, ou seja, algumas entidades poderão funcionar com só os 3 órgãos obrigatórios e funcionarem bem, outras necessitarão de mais colegiados, ou seja, na realidade,
os presentes aí, a oportunidade do evento, ela traz, digamos assim, um avanço, né? Um avanço, que é a reflexão das pessoas e a implementação de medidas que com certeza ocorrerão, seja no seio das entidades, dos fundos de pensão individualmente, seja no seio coletivo, com normas para todos aí os administrados, ou seja, para todos os fundos. Então, sairá o melhor, eu não tenho dúvida disso. E é um motivo, como eu coloquei ali, de comemoração em relação à resolução CGPC 13. É um motivo de comemorar, porque 10 anos realmente de uma norma, e uma norma que foi tão bem aceita, né? Porque, na realidade, nós temos acompanhado, ela é uma norma bem aceita pela comunidade. Isso que é importante, porque ela agregou valor. E é isso que nós queremos, que as normas realmente agreguem valor, agreguem mais transparência, agreguem mais segurança para todos os envolvidos e principalmente para os participantes e para os gestores, né, no caso dos órgãos de governança da entidade. Qual que é o nosso pensamento? O destinatário final do contrato, na realidade, é o participante. E quanto mais bem informado ele estiver, melhor ele aceitará as questões definidas em relação ao seu plano de benefício. E com isso a gente evita, ele estando bem informado, evita ações, digamos assim, ações descabidas, ações judiciais, tá certo? Ele vai participar ativamente do plano e vai nos ajudar nas soluções. Ou seja, a governança da entidade, levando essas informações, necessariamente eu não vejo assim como fundamental a participação dele nos colegiados. Na realidade, os representantes dos participantes, porque a lei é assim, ela exige no mínimo 1/3, esses representantes levarão as informações. Então, eu entendo assim que quanto mais informações, e principalmente no momento de crise, quanto mais informações você levar, melhor fica essa travessia, né? Porque nesse processo a lei exige que seja transparente, né? A previdência privada tem que ser transparente. Na realidade, essa transparência, o que nós comungamos é que ela deve ser assim, o participante saber exatamente o plano que ele está e os riscos também que ele está correndo no plano, que faz parte, é da natureza humana o risco. Ou seja, ele não vai correr um risco excessivo, mas ele sabe o risco que ele está correndo. Por exemplo, o risco da longevidade. É claro que o plano ficará mais caro, mas ele vai viver mais. Então, é um problema bom para se cuidar, porque as pessoas pagam para viver mais. Então, na realidade, né, mas ele tem que saber disso, que, eventualmente, o plano dele vai ficar mais caro exatamente porque houve uma mudança na tábua de longevidade. Então, em vez de ele receber por mais 30 anos, ele vai receber por mais 35 anos. Em vez de ele receber mais 20, ele vai receber mais 23, 24. E isso vai ter um ônus para o plano de benefício. Mas se ele não souber disso, essa informação poderá ser mal usada e ele ficar com uma interpretação distorcida. Então, acho que esse papel, na estrutura da governança da entidade, como foi colocado ali até por um dos presentes, da comunicação, ele é fundamental, né? Aliás, é uma questão que toda vez que você faz alguma pesquisa, o participante reclama da comunicação, por mais que você melhore. Ou seja, você sempre tem algo para fazer em relação à comunicação. Essa é a nossa conclusão. Você vai implementando medidas, dando informação, e ainda assim, quando você vai conversar, fazer uma pesquisa, ele coloca como uma das carências. A questão do bem comum é porque o nosso plano, eu acredito nisso, e acho que todos nós que atuamos nisso acreditamos. Talvez alguns não tenham despertado para isso, não sei. Talvez todos estejam também despertos para isso. Na realidade, o objetivo é muito bom. Você trabalha num produto que você vai entregar um benefício para a pessoa, né? E no momento que ela vai precisar, né? Então, essa travessia dessa fase de acumulação de recursos, ela tem que ser muito tranquila, até para que o participante também ele não desanime, né? Ele continue, digamos, confiando, tendo fé naquele plano que ele contratou. E todos os problemas que irão surgir, na realidade, são problemas que fazem parte de qualquer contrato de longo prazo. Não existe nenhum contrato de longo prazo que as pessoas tenham experimentado que não tenha tido uma intercorrência ou outra. Vamos pensar um financiamento imobiliário, 30 anos. Vai ter planos econômicos, vai ter ajustes, quer dizer, é só a gente voltar, nós vamos ver. Um plano de previdência, mas essa informação ela tem que estar muito presente para o participante. Até porque a maioria dos planos, eles são hoje com a participação financeira do participante. E o apelo dele
para consumo, o apelo da sociedade para consumo é muito mais forte. Então, nós temos que trabalhar esse tema, inclusive, para que ele se vincule cada vez mais, né?